Saudações a todos! Na aula de hoje, nós iremos entender a imagem radiográfica em sua concepção como a representação de uma estrutura anatômica. Antes mesmo de realizarmos um exame radiográfico ou de analisarmos uma radiografia, é importante que tenhamos a compreensão de como a imagem radiográfica representa uma estrutura anatômica, para que, associando as imagens radiográficas obtidas durante o exame, possamos fazer uma reconstrução mental dessa estrutura e, com isso, melhorar a nossa capacidade de interpretação. Para entender a imagem radiográfica, é preciso entender que ela se trata de uma representação bidimensional das estruturas. Ou seja, diferentemente de outros métodos de medicina nuclear relacionados à imagem, como a tomografia computadorizada, a imagem radiográfica ela é feita em apenas dois planos, dependendo a aparência radiográfica de estruturas ou lesões, da forma com a qual o feixe primário de raio-x é incidido sobre essas estruturas. Aqui a gente tem uma imagem representativa de dois jogos de videogame de duas diferentes gerações, onde nesse primeiro videogame nós temos um jogo em duas dimensões. Veja que o fato do jogo ser em duas dimensões traz uma série de limitações visuais, sobretudo com relação à profundidade. Não dá para ter ideia ou afirmação de qual a distância, qual a profundidade se encontram essas estruturas que aparentemente estão no fundo da imagem. Enquanto num outro jogo, em um outro videogame já com representação 3D, nós temos a perfeita noção de profundidade. Nós podemos ver a estrutura em 3 dimensões, sabendo a distância de que aquela estrutura se encontra do plano em que está, por exemplo, o personagem aqui, certo? Então, a radiografia seria essa imagem, essa representação, enquanto a tomografia computadorizada, por exemplo, traria essa representação. Essa representação tem uma série de limitações e, por isso, é importante que se faça uma reconstrução mental da estrutura em 3 dimensões, já que qualquer estrutura anatômica, praticamente todas as estruturas anatômicas são passíveis de serem avaliadas em 360 graus, certo? Se faça essa reconstrução mental para se ter melhor noção de localização, melhor noção de profundidade e afins. As principais limitações relacionadas ao fato da imagem radiográfica ser bidimensional concentram-se em 3 planos: a ampliação ou magnificação, o aumento de tamanho e a distorção de uma imagem, a perda de noção de profundidade, como nós exemplificamos agora há pouco, e a ocorrência de sobreposições. Vamos falar de cada uma dessas limitações na sequência. Quando falamos de ampliação ou magnificação, nós estamos falando de uma relação do tamanho do objeto com a sua distância para com o receptor da imagem e a sua representação, o tamanho que será a sua representação. A imagem radiográfica é como uma sombra projetada. Então, imaginem vocês colocando a mão entre a parede e uma lanterna, sempre mantendo essa lanterna na mesma posição e movendo a sua mão. Quanto mais próxima a sua mão estiver da parede, menor será o tamanho da sombra projetada na parede. Quanto mais longe a sua mão estiver da parede, maior será o tamanho da sombra projetada. É assim que funciona a magnificação. Quanto mais longe o objeto estiver do receptor, maior será o tamanho da sombra formada. Então, sempre a área de interesse que se deseja avaliar na radiografia, ela tem que estar próxima do receptor. Por o corpo do animal apresentar diversas estruturas anatômicas, em muitas vezes no exame radiográfico haverão zonas ou estruturas que estarão mais próximas do receptor
e zonas ou estruturas que estarão mais longe do receptor. Sempre aquela zona ou estrutura que se tem maior interesse em avaliar deve estar o mais próximo do receptor possível, uma vez que, quando há essa ampliação no tamanho da sombra formada, ou seja, na representação radiográfica, há uma perda da qualidade da imagem, pois a gente tem uma representação da mesma estrutura espalhada em uma área maior. Então, bits de imagem se espalham em uma área maior, a mesma quantidade em uma área maior. Isso faz com que haja perda de qualidade. A única exceção para essa regra, de ter a estrutura o mais próximo possível do receptor, são as radiografias de tórax em pequenos animais. Especificamente, quando se quer avaliar os pulmões, pode haver em determinadas situações a sobreposição do pulmão superior, do pulmão que está longe do receptor, sobre o pulmão que está mais próximo do receptor na imagem, do chassi, fazendo com que alguns detalhes de borda, por exemplo, desse pulmão que está inferior, eles sejam perdidos. Então, é a única exceção. Nos demais, a gente sempre coloca a estrutura de interesse mais próxima do receptor, certo? E além disso, como nós falamos, existe ainda o colimador no raio-x. Então, nós podemos diminuir a área ou concentrar a área no qual os raios-x são emitidos para fazer com que essa área corresponda à área de interesse que eu quero estudar. Os raios-x se concentrem naquela área de interesse. Então, quanto mais longe o objeto está, mais ocorre o efeito de magnificação, a estrutura fica maior e, com isso, mais ocorre uma perda de qualidade por redistribuição de uma mesma sombra em um espaço ali maior. Um outro efeito importante também que ocorre devido ao fato da imagem ser bidimensional é a distorção. A distorção, por sua vez, é uma representação inadequada da forma do objeto. Então, se o objeto é posicionado de maneira inadequada, o raio vai incidir em diferentes ângulos sobre esse objeto, formando uma imagem ou projetando uma imagem que não reflete o formato real daquela estrutura ou daquele objeto. Aqui nesse exemplo, nós temos um objeto de formato retangular, certo? E vejam que esse objeto aqui é posicionado de maneira oblíqua. Então, quando essa região aqui de cima vai ficar mais longe do receptor e, consequentemente, mais próximo do raio, certo? Então, por estar mais longe do receptor, vai haver uma certa magnificação, né? E, além disso, pela forma com que ela foi posicionada em relação ao feixe primário de raio-x, em relação ao ângulo de incidência desse feixe, essa sombra da imagem será projetada de uma maneira que não representa o seu formato real, que parece meio que o formato geral da estrutura passa a parecer um pouco com um losango ou com um triângulo, certo? Então, a distorção ela é fruto de um posicionamento inadequado que faz com que hajam diferentes ângulos de contato do feixe primário com a estrutura, fazendo com que a sombra representada ali ela não reflita o formato real daquela estrutura, comprometendo a qualidade da imagem radiográfica e, consequentemente, a avaliação. Um dos fatores mais importantes na avaliação radiográfica é entender a profundidade na qual uma estrutura se encontra, na qual um objeto se encontra. Mas como nós mostramos há pouco no exemplo dos videogames, a imagem radiográfica é bidimensional e isso faz com que não se tenha noção completa de profundidade. Por isso, é preciso reconstruir essa profundidade mentalmente. Aqui nessa imagem da esquerda, nós temos um microchip circulado em vermelho e um prego circulado em amarelo. Se observarmos só essa imagem em si, nada nos garante definir com clareza a profundidade na qual esses objetos se encontram. Eu não posso nem mesmo me arriscar a dizer apenas com essa imagem se esses objetos estão dentro do corpo do animal ou não.
Se esse objeto aqui em vermelho, por exemplo, o microchip, ele estiver localizado entre o chassi e o corpo do animal, ele pode aparecer na imagem dessa mesma maneira. Então não tenho como definir a que profundidade esse objeto se encontra e nem mesmo se ele está realmente dentro do corpo do animal. Já fazendo essa imagem lateral em consórcio com a primeira imagem, certo? Eu já posso reconstruir o animal em dois planos diferentes, né? Dois planos perpendiculares, e com isso fazer ou começar a ter essa noção de profundidade, pois eu tenho uma noção da profundidade lateral aqui nessa imagem, e aqui eu tenho uma noção dessa profundidade de um outro ponto de vista. Então aqui agora, reconstruindo essas duas imagens, voltando a ver o prego aqui em amarelo e o microchip aqui em vermelho, eu já posso entender que de fato esses objetos estão dentro do corpo do animal e estimar a profundidade deles com base no conhecimento anatômico das outras estruturas aqui presentes. Dessa maneira, é regra para a radiografia que se utilizem pelo menos duas projeções radiográficas ortogonais, ou seja, em ângulo de 90 graus, para que se possa avaliar de fato uma estrutura anatômica, uma região anatômica. Pelo menos duas projeções são necessárias. A nossa avaliação nunca pode ser baseada em uma única projeção. Existem situações também em que determinadas lesões elas são mais visualizadas em uma projeção X ou uma projeção Y. Portanto, se a estrutura é mais visualizada, ou se a lesão, aquele tipo de lesão especificamente, ele é bem visualizado numa posição X e eu só faço a posição Y, isso vai fazer com que eu perca totalmente aquela lesão. Então, é regra, certo, que pelo menos duas projeções radiográficas ortogonais são necessárias para se fazer uma avaliação radiográfica. A depender da estrutura e do que se deseja avaliar, depender da condição clínica do animal e do que se deseja avaliar, mais de duas projeções podem ser necessárias, mas menos do que duas nunca serão. Uma outra limitação que decorre do fato da imagem radiográfica ser bidimensional é a sobreposição. Sobreposições de uma estrutura sobre outra existem convencionalmente nas radiografias, mas com a familiaridade com a região anatômica, com o tempo de visualização das imagens, essas sobreposições já são esperadas e são visualizadas como sendo sobreposições propriamente ditas e não como sobreposições que enganem o radiologista e levem-o a caracterizar aquilo como uma lesão. É sempre importante enfatizar que manter o posicionamento adequado, manter o posicionamento radiográfico adequado, diminui esses erros relacionados a falhas de interpretação. No caso da sobreposição, a gente tem uma imagem aqui que parece, ser uma coisa, mas na verdade, quando observada de um outro ângulo, ela trata de outra coisa. Então aqui a gente tem Sterling, que é jogador do Manchester City e nessa foto aqui do Liverpool, usa cabelo curto e aparecia aqui com um cabelo mais volumoso. E, na verdade, em um outro ângulo, certo? O cabelo não é dele, o cabelo é de outro jogador, que é o William, aqui atrás. Aqui, por exemplo, a gente tem imagens que são frutos de sobreposição. Em muitas situações, quando se tem uma sobreposição, a estrutura que gera essa sobreposição ela é uma estrutura pequena e a radiopacidade é totalmente desproporcional às estruturas que estão naquele meio ali. Por exemplo, nessa imagem aqui da esquerda, nós temos o fêmur do animal, não vou sublinhar até embaixo, está dando para vocês verem direitinho. E aqui atrás a uretra. E aí o que é que acontece? Nessa região aqui passa o músculo do gastrocnêmio,
certo? O músculo do tendão gastrocnêmio, a cabeça dele está bem nessa região, a cabeça do músculo do tendão gastrocnêmio. E na cabeça do músculo do tendão gastrocnêmio tem a fabela, que é um pequeno ossinho que fica na lateral dessa cabeça, que ele é representado aqui em azul, certo? Então, aqui o que aconteceu? O fêmur foi deslocado para frente na projeção que foi utilizada, e esse deslocamento para frente do fêmur trouxe o músculo do gastrocnêmio mais para frente também, e coincidentemente a fabela do gastrocnêmio ela ficou exatamente dentro da uretra, sobrepondo a uretra. Então poderia levar uma falsa informação de que seria um cálculo uretral. Aqui nessa outra imagem, né, nessa imagem da direita, a gente tem uma radiografia abdominal, também o fêmur foi deslocado para frente. E aí, o que é que aconteceu nessa aqui? A bexiga está aqui dentro, ó, em amarelo. E dentro da bexiga ficaram sobrepostos exatamente dois mamilos, certo? Então, o mamilo é uma estrutura pequena que causa uma radiopacidade aí extremamente desproporcional com o seu meio. Por quê? Essa estrutura é pequena, focal, também de formato arredondado, e aí coincide dela estar numa posição que é extremamente propícia à incidência dos feixes de raio-x. Então, os feixes de raio-x incidem propiciamente nessa região e são absorvidos, fazendo com que essa radiopacidade seja bem intensa. Então, isso também poderia ser confundido, né, com um cálculo vesical, mas na verdade são os mamilos do animal que ficaram exatamente aí dentro da bexiga. Então, com o tempo, né, com a visualização, com o treinamento e, sobretudo, com o posicionamento adequado, essas sobreposições vão sendo diminuídas, aquelas que são frutos de um erro de posicionamento, e visualizadas como normais, aquelas que são esperadas para uma determinada região. Então, todas essas limitações que aqui foram apresentadas, elas respondem a uma pergunta, né, que foi colocada aqui nesse último slide. Qual a importância do posicionamento radiográfico? O posicionamento radiográfico, além de tudo, ele vai diminuir as influências dessas limitações sobre a imagem e, consequentemente, favorecer uma interpretação mais idônea, uma interpretação mais fiel, mais real. E no próximo tópico, no próximo vídeo, nós iremos estudar exatamente os posicionamentos radiográficos, aprofundando ainda mais a discussão sobre as suas importâncias, bem como entendendo como são formulados e como são nominados os posicionamentos radiográficos. Nesse vídeo era isso que nós tínhamos para falar. Façam as leituras dos materiais. Caso tenham dúvidas, deixem essas dúvidas no fórum ou tragam-as para o Momento Síncrono. Espero que tenham compreendido e até o próximo vídeo.